Boa noite, paz e esperança para você. Bem-vindos a mais um Tadel. É uma alegria poder estar neste momento, entrando aí no seu lar, na sua casa, para compartilharmos da maravilhosa palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos a falar na semana passada, que foi sobre dons espirituais. E então hoje nós vamos degustar um pouquinho mais, desse assunto tão maravilhoso, desse assunto tão importante para a Igreja do Senhor, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que querem servir ao Senhor com excelência. Então, vamos lá? Vamos começar? Os dons espirituais, eles são poderes, eles são competências, eles são habilidades ou conhecimento dados por Deus a quem? Aos cristãos, à sua igreja. E esses dons são dados através do Espírito Santo, e esses dons são dados segundo a vontade de Deus e segundo os seus propósitos. A distribuição dos dons, ela é concedida para a edificação, para o benefício e para o crescimento da igreja. E também para a glorificação do nome do Senhor, do nome do nosso Deus. Então, eu quero te convidar a acompanhar conosco a leitura das Escrituras, que nos fala dos dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 4. Então, diz assim a palavra do Senhor: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, como ele quer. Amém? Então, conforme nós lemos aqui nesse texto, nós observamos aqui 9 dons relacionados pelo apóstolo Paulo. E esses dons, eles podem ser divididos em 3 classificações, em 3 grupos ou em 3 categorias, que nós vamos passar a discorrer agora, para que você tenha um conhecimento, mais específico a respeito de cada dom. Então, o primeiro grupo são 3 dons de revelação. No segundo grupo, 3 dons de poder. E no terceiro grupo, os 3 dons de inspiração, fala ou vocais. Então, nós vamos começar aqui pelos dons de revelação. Então, o dom de revelação, eles são concedidos para ter poder para saber de uma forma sobrenatural. Então, você adquire uma sabedoria
que não é aquela sabedoria adquirida através de leitura, de estudo, de pesquisa, de experiência, mas é uma sabedoria do alto, uma sabedoria que vem do Espírito Santo, que é dada pelo Espírito Santo, de forma sobrenatural. Então, a palavra de sabedoria é a compreensão, o entendimento de coisas profundas, de coisas difíceis da parte de Deus. E ela é dada seguida de um conselho da parte de Deus. Então, o dom de sabedoria, né, ele é dado através de um entendimento de coisas profundas, seguida de um conselho, de uma orientação, de uma direção da parte de Deus. E lá em 2 Pedro 3, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo, se referindo a Paulo, ele diz que ele, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, ele falava de coisas difíceis de entender nas suas epístolas. Em todas as suas epístolas, Paulo falava de coisas de difícil compreensão, de difícil entendimento. Então, a palavra de sabedoria é um dom muito importante porque evita as distorções das Escrituras, né? Que as distorções da Escritura levam o quê? Leva à perdição. Então, um dos 3 dons de revelação é a palavra de sabedoria. O segundo dom desse grupo é a palavra de conhecimento, que até, né, é muito parecido com a palavra de sabedoria. Mas vamos ver aqui qual, né, a diferença que há entre um e outro. Então, a palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural ao homem de algum detalhe e conhecimento de Deus. Então, vimos que também é um conhecimento vindo da parte de Deus. Mas a palavra de conhecimento é a comunicação de fatos e de informação que são humanamente impossíveis de serem conhecidos. Por quê? Porque é sobrenatural. Ele não é utilizado na igreja tão somente para informar, mas para trazer mudanças necessárias e consertos exigidos pela palavra de Deus por causa do pecado. Então, vimos aqui a diferença que a palavra de conhecimento, ela apenas traz o quê? Uma comunicação. Né? Então, a palavra de conhecimento, ela se refere mais à comunicação de fatos do passado ou do presente. Já a palavra de sabedoria, ela se refere mais às coisas do futuro. Então, na palavra de conhecimento, ela é dada, e aí nós perguntamos, tá, e aí como é que eu vou saber o que eu vou fazer, né, sendo-me dada esta palavra? Esta palavra é dada para quê? Para que nós venhamos buscar nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, como nós devemos agir, como nós devemos proceder, né? E a importância dela é isso, para trazer mudanças, para trazer consertos com esta revelação. Passando para o discernimento do Espírito, é uma dotação especial dada pelo Espírito Santo para discernir o mundo espiritual. Então, a manifestação desse dom discerne claramente os espíritos. Os espíritos, que tipo de espíritos? Espíritos enganador. E esse dom, ele não só, ele discerne os espíritos, como eles os expõe à luz e capacita a discernir se é da parte de Deus ou não. Então, é um dom muito importante. Todos os dons são importantes, né, para a igreja. Porque os dons são para equipar a igreja, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Mas o dom de discernimento é muito importante para que a igreja não seja enganada, para que não opere o erro dentro da igreja. Então, é importante discernir o que vem de Deus, né? O que vem da parte do maligno e o que vem, muitas vezes, né, da própria carne. Então, esses são os dons de revelação.
palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Nós vamos passar agora aos dons de poder, né? Então, os dons de poder são dons, né? São 3 dons dados pelo Espírito Santo para a pessoa agir, né? Para a pessoa agir de forma sobrenatural. Então, nós vimos ali que o dom de revelação é para saber, o dom de poder é para agir, mas tudo de forma sobrenatural. E dentro dos dons de poder nós temos o dom de fé, os dons de curar e os dons de operação de milagres. Dom de fé significa ter o quê? Um alto grau de fé, através da qual coisas extraordinárias elas são realizadas. É uma fé que vai muito além da fé para a salvação. Vai muito além daquela fé, da confiança em Deus, sem a qual nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. É uma fé de um nível muito mais elevado, de um nível muito mais alto. É uma fé que capacita a crer e ter a convicção de que vai acontecer, né? De que vai se realizar, de que vai ser feito, conforme descreve ali na carta de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então, é um dom excelente, o dom de fé, para grandes empreendimentos, para momentos de perseguição, para os momentos de oração, de intercessão. Esse é um dom muito importante, muito necessário. Depois nós temos os dons de curar. Por que no plural? Dons de curar. É devido à multiforme manifestação divina para eliminar enfermidades, as maneiras variadas como Deus opera, como Deus age para curar. E este dom, ele é dado para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento das pessoas. É o poder de Deus sendo manifestado para destruir o trabalho do diabo ou da consequência do pecado no corpo humano. Nós temos esses exemplos ali em Atos, no capítulo 9, no verso 34 e 35, onde Pedro, ele diz a Enéas: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. E imediatamente Enéas se levantou. E Enéas estava paralítico há 8 anos. Então Pedro diz para ele: levanta-te e arruma a tua cama. Então, um dom de fé, ele tinha certeza que através da palavra determinada, ele ia ser curado, né? É um dom que dá essa certeza, que dá a convicção de aquilo que está sendo ali determinado, aquilo que está acontecendo vai realmente se realizar. Depois nós temos o terceiro dom dentro desse grupo de dons de poder, que é operação de milagre. Então, no sentido geral da palavra milagres, todos os dons, eles são milagres, porque eles são sobrenaturais, né? Mas no sentido espiritual dos dons, somente o dom de operação de milagres, ele opera milagres. Por isso, é um ato específico. Nós não podemos confundir o dom de operação de milagres com os dons de curar. Muitas vezes a gente diz: fui curado, foi um milagre, né? E realmente foi, mas ele não está classificado dentro do dom de operação de milagres. Ele está classificado dentro do dom de cura. E no âmbito da cura, milagres, eles são recebidos frequentemente, mas não são resultados desse dom. São resultados do dom de cura. Então, nós temos aqui exemplos de operação de milagres. Nós vimos
nas Escrituras, no Velho Testamento, que Moisés, ele era muito usado, né? Deus capacitou, Deus equipou ele com o dom de milagres. Então, devido ao nosso tempo, né? Ser bastante escasso, nós poderíamos citar assim inúmeros exemplos de milagres, né, que narra nas Escrituras Sagradas, ou até mesmo de experiências que vivemos. Mas vamos nos deter aqui a apenas 3 para exemplificar. Então, quando Moisés ele estendeu a vara e tocou o Mar Vermelho, e o mar se abriu, o povo passou, né, a pés enxuto, e depois de ter passado, ele tocou novamente, o mar se fechou, e milagrosamente, né, e ali o exército de Faraó sucumbiu. Então, isto foi o quê? Uma operação de milagres. Quando Jesus transformou aquela água em vinho ali, naquele momento, de forma milagrosa, aquilo foi um milagre. Quando Pedro, ele ressuscita Dorcas, lá em Atos 9:40, foi uma operação de milagres. Então, você conseguiu entender a diferença, né, de operação de milagres e dom de curar? Operação de milagres é a respeito de fatos. E por fim, nós temos os dons de inspiração. Então, os dons de inspiração, eles são dados para falar de forma sobrenatural. Então, nós também temos os últimos 3 dons dentro dos dons de inspiração, que são variedades de línguas, interpretação de línguas e dom de profecia. Então, vamos para a variedade de línguas? Então, este dom é direcionado à igreja do Senhor e é direcionado aos estrangeiros. Então, na igreja, convém ser acompanhado de interpretação, né? O dom de variedades de língua, convém que ele seja acompanhado de interpretação pela própria pessoa que entregou a mensagem em línguas estranhas, ou por outra pessoa, né, que está ali no corpo, ouvindo aquela transmissão daquela mensagem em uma língua estranha, e ele recebe a capacitação, a revelação, o entendimento, né, daquilo que está sendo ali falado e vem a traduzir. Para que a igreja seja edificada. Então, quando há a interpretação de línguas na igreja, a igreja é edificada. E o uso deste dom, ele precisa ser organizado. Nós não podemos limitar o Espírito Santo, mas nós temos que dar liberdade ao Espírito. Mas nós precisamos saber administrar, né? Quando muitos estão falando em línguas e as pessoas que têm o dom de interpretar, é preciso que cada um fale de uma vez, né? Que haja uma organização, uma administração, seja administrado para que cada um fale e interprete por vez, para que toda a igreja tenha condições de ouvir, de receber aquela mensagem e ser edificada. Porque se todos falarem ao mesmo tempo e interpretarem ao mesmo tempo, vai ficar uma confusão, vai ficar uma balbúrdia, né? E ninguém vai entender e saber o que está sendo entregue ali naquele momento da parte de Deus. Então, as línguas estranhas, quando não há interpretação, elas são para edificação pessoal, né? Então, quando nós falamos em línguas estranhas e não há a interpretação, nós estamos nos edificando pessoalmente, nós estamos nos edificando individualmente. Então, falar em mistérios com Deus, é um relacionamento direto, tão somente nós com Deus. Então, para isso, não há uma necessidade de nós, né, manifestarmos este dom de uma maneira
também tumultuar a ordem do culto na igreja. Mas tem que ser, a palavra de Deus diz que tudo tem que ser com ordem e com decência. Porque a palavra também diz que o nosso espírito, né, ele é sujeito ao profeta, a nós mesmos. Nós temos condições, né, de controlar a altura da nossa voz. Depois nós temos a interpretação de línguas. É uma capacidade concedida pelo Espírito Santo para que o portador do dom compreenda e transmita o significado de uma mensagem dada em línguas. Então, essa mensagem, ela pode conter ensino sobre oração, sobre adoração, ela pode ser uma profecia. E esse dom proporciona, né, como eu já falei, que toda a igreja seja edificada e desfrute dessa revelação que está sendo dada pelo Espírito Santo. Então, quem fala em línguas, né, deve orar para que receba também o dom de interpretação, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, 13, diz, né, quem fala em línguas, ore para que receba o dom de interpretação, para que você possa receber a revelação daquela mensagem que você está transmitindo, para que toda a igreja seja edificada. E nós vimos o exemplo lá na descida do Espírito Santo, quando todos ficaram cheios do Espírito Santo do Senhor e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, judeus que estavam em Jerusalém, vindo de todas as nações, eles ficaram perplexos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Sendo que os que falavam em línguas estranhas eram todos galileus e desconheciam a língua dos países onde eles moravam, das nações de onde eles residiam, de onde eles estavam. Então, eles ficaram completamente impactados, eles ficaram completamente admirados. E nós vimos que ali, né, quase mais de 3.000 almas se converteram. Por quê? Porque é um dom que manifesta a glória de Deus, que manifesta a grandeza de Deus, o poder de Deus, as maravilhas do Senhor. Então, nós devemos procurar, buscar o dom de interpretação de línguas. Você que fala em línguas estranhas, né? Este ensino está sendo trazido para que você possa se dedicar a buscar os dons espirituais, que você possa ter um entendimento, que você possa ter uma compreensão melhor a respeito dos dons espirituais e que você possa passar a orar, a buscá-los e a pedir ao Senhor que lhe capacite, que lhe equipe com esses dons maravilhosos. E por último, nós temos o dom de profecia. E este dom, além de envolver o conhecimento prévio do futuro, ele também se manifesta através da palavra diferenciada, no sentido de denunciar o pecado, no sentido de combater tudo aquilo que venha, né, o pecado gerar à sociedade, tais como as injustiças, as corrupções, as imoralidades, né, e assim por diante. Então, a palavra, o dom de profecia, ele é uma palavra diferenciada nesse sentido. E a pregação diferenciada do profeta, o que acontece? Ele atrai multidões, né? E esse é um dom, que ele é um dom de exortação, ele é um dom de consolo, é um dom de edificação, é um dom de encorajamento. E o profeta, ele é muito perseguido. Ele é muito perseguido por causa da sua ousadia de proclamar, de ser um porta-voz de Deus, de ser destemido, de ser ousado,
né? E quando se trata de confrontar o pecado, quando se trata de falar dos juízos de Deus, ele realmente fala com ousadia, com coragem, né? Então, por isso, o profeta é muito perseguido. E nós vemos esse exemplo na vida do profeta Jeremias, né? O sofrimento do profeta Jeremias, porque ele recebia aquelas mensagens, né, poderosas, fortes, confrontadoras, do descontentamento de Deus com o pecado do povo e o que Deus iria fazer se o povo não se convertesse, se o povo não se arrependesse. Então, não eram aceitas as profecias, as mensagens de Jeremias, porque diziam que ele era um portador de más notícias, né? Então, Jeremias, por isso, ele era muito perseguido e ele sofreu terrivelmente por causa desta perseguição. Então, aí, nós temos, então, completamos os 3 dons de inspiração, né? Dons que recebemos para falar de forma sobrenatural. Então, você viu, né, através desse estudo de hoje, como é importante nós conhecermos os dons espirituais, como é importante nós buscarmos os dons espirituais, orarmos, nos consagrarmos, nos santificarmos, jejuarmos e pedirmos ao Senhor: Senhor, me capacita com os dons espirituais. E Deus, ele pode, né? Uma pessoa não é usada, né? Ela não é usada sempre nos 9 dons espirituais, né? Geralmente Deus usa em 1, 2, 3 dons, mas Deus pode nos usar em qualquer um desses 9 dons, conforme a necessidade, conforme o propósito. Então, os dons, eles são importantes porque ele é para cumprimento de um propósito de Deus. Nós somos equipados com eles para isso, para receber, né, uma capacitação para nos desenvolvermos melhor no reino de Deus, glorificar o seu nome, né, beneficiar o corpo de Cristo, abençoar a igreja do Senhor. Então, nós vimos aqui a importância hoje dos dons espirituais. Eu espero que você tenha gostado, né? Eu espero que você tenha sido despertado neste ensinamento para buscar mais os dons espirituais, né? Não se contente com o que nós ministramos aqui neste curto espaço de tempo, mas vá para a palavra de Deus, vá para a pesquisa, né? Em livros conceituados, em sites de confiança, de pessoas que verdadeiramente estão comprometidas com a verdade da palavra de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus. Estude, se aprofunde e comece a buscar. Você vai ver como isso vai fazer a diferença na sua igreja, como isso vai fazer a diferença na sua vida, como muitas almas vão se converter, porque através dos dons, muitas vidas ficam maravilhadas, impactadas, são tocadas por Deus, e pessoas de corações endurecidos, eles acabam se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Então, encerramos aqui esta palavra, esperamos que você tenha gostado, né, dessa degustação breve, né, sem um aprofundamento muito grande, por causa do nosso tempo, né? Um ensino rápido, mas que isso tenha sido um incentivo, uma motivação para você buscar de uma forma mais profunda. Então, se você gostou, dê o seu like. Se você gostou, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal, continue participando, continue conosco, porque na próxima semana nós estaremos aqui dando continuidade a este assunto,
dons espirituais, para que você seja equipado. Nós queremos agora orar com você, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, por ter estado conosco, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos sustentado, e nós queremos nesse momento orar em gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele é para nós, e nós queremos também abençoar a sua vida, aí na sua casa, abençoar a sua família, e saiba que o Senhor é contigo, não temas, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos à Tua presença agora, Senhor, e oramos a Ti, agradecidos por esta oportunidade que Tu nos concedeu de compartilhar da Tua palavra, que Tu possas, Senhor, despertar, ó Deus, esta pessoa que está, Senhor, conosco, participando deste ensinamento, despertá-la, Senhor, a querer mais, a buscar mais, a orar, a se equipar com os dons espirituais, a ser usadas, Senhor, por Ti de uma forma tremenda, maravilhosa, impactante, para crescimento, para edificação do corpo, para o ganho de almas, Senhor. Ó Espírito Santo, derrama agora do Teu óleo, do Teu azeite, sobre esse vaso precioso que está conosco, Senhor, neste momento, assistindo, Senhor, este ensinamento, em nome de Jesus. Senhor, contempla agora a necessidade de cada pessoa, contempla agora, Senhor, a necessidade de cada lar, de cada família, e supre agora, meu Pai, em nome de Jesus. Tu és o Deus de operação de milagres, faz um milagre, Senhor, agora aí nessa vida. Senhor, se está enfermo, cura agora, em nome de Jesus. Ó Deus, pela fé, nós profetizamos agora, Senhor, a bênção, a cura, a vitória. Ó Deus, consola, conforta, Senhor, que seja lançada fora todo medo, em nome de Jesus. E assim nós abençoamos esta família, esta pessoa, esta casa, este local de trabalho, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, fique com Deus, muito obrigado pela sua presença e até a próxima semana. Amém? Eu espero você.